A quebra dos valores morais e religiosos, ao longo das últimas décadas, vem causando não poucos estragos em todos os setores da sociedade, levando-nos a desaprovar em diversas ocasiões o comportamento inescrupuloso de muitos de nossos representantes, que ocupam cargos públicos. Como já expliquei em outras ocasiões, e volto a insistir, a raiz da questão encontra-se na crise de fé, que atinge todos os homens deste início de século, na base da qual estão o orgulho e a sensualidade, como apontou o pensador católico Plínio Correia de Oliveira. Como essa crise tem como campo de ação o próprio homem, com os seus defeitos e vícios, decorrentes do pecado original, os quais vêm sendo alimentados artificialmente, há mais de meio milênio, por meios revolucionários, hoje ela atingiu um clímax. A essa situação, podem ser aplicadas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se referiu ao profeta Isaías. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me presta culto. A doutrina que ensina são preceitos humanos. E o Divino Mestre chama esse povo de hipócrita, exatamente por aparentar em seu coração uma coisa e fazer o contrário. Finge prestar culto a Deus, mas na verdade se ocupa das pequenas vantagens terrenas. Ao se jactar de cultuar a Deus, essas pessoas na verdade se encontram bem longe dele, pois seus corações não são retos, e não praticam o que é justo diante de Deus. Honram pela boca, exigem de nosso Senhor sinais e milagres, mas não querem reconhecer a sua divindade, nem recebê-lo. Ademais, procuram armar traições e ciladas, para poder apanhá-lo em contradição. Mas nosso Senhor desmascarou os fariseus mostrando-lhes o que se passava em seus corações. O que mancha o homem são os homicídios, as glotonarias, os adultérios, a fornicação, as rixas e as contendas. Isso é o que mancha o homem, não o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Não é bem a isso que assistimos nos parlamentos modernos de muitas nações, mas particularmente o nosso parlamento, do qual podemos falar como testemunhas. O Brasil, afundado tanto moral quanto economicamente, por malversação do dinheiro público, viveu, talvez anestesiado, uma crise sem precedentes, até há pouco tempo. É difícil imaginar o nível de degradação moral e religiosa que chegou ao nosso Brasil. Creio ter sido obra de uma graça enorme, o fato de lhe ter acordado dessa letargia, e encher-se de indignação diante do comportamento indecoroso, desleal, mentiroso e cheio de malefícios, ódio e rancor de nossos governantes, e ir para as ruas exigindo justiça. Ainda hoje, subsistem alguns remanescentes, que nos deixam pasmos em alguns debates, ou inquirições no nosso parlamento, como as sabatinas que muitos deputados e senadores fizeram recentemente ao ministro Sérgio Moro, nas quais faltou gravidade e decoro, por parte dos inquiridores, que se prevaleceram da chamada imunidade parlamentar, para provocar, humilhar e ofender alguém que luta por valores morais. As ideias revolucionárias e contestatárias proliferaram como pragas, e a elas se aplica o que o profeta Isaías vaticinou. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a planta, na qual ele tinha as suas delícias. Esperei que praticassem a retidão, e eis que há só iniquidade, e que praticasse a justiça, e eis que somente se ouvem clamores. E mais adiante, ele afirma, no versículo 29, ai de vós, que ao mal chamais bem, e ao bem chamais mal, que tomais as trevas por luz, e a luz por trevas, que tendo o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai de vós, que sois sábios aos vossos olhos, e segundo vós mesmos, prudentes. Vós que justificais o ímpio pelas dádivas, e aos justos, tirais o seu direito. É o que o Brasil viveu, nesse longo período de governos da esquerda, que aparelharam a máquina do Estado, a serviço de sua ideologia. É elucidativo, quando Santo Tomás de Aquino diz ter sido o diabo quem edificou sua casa, por meio de homens ímpios, na areia, isto é, na inconstância e na infidelidade de homens carnais, chamados de areia, devido à sua esterilidade, e por não estarem unidos entre si, mas divididos, por uma multidão de opiniões. O que se passa no Brasil,
ocorre mais ou menos em todas as nações, que se encontram na mesma encruzilhada. Por outro lado, também há uma minoria, que reage para colocar o Brasil nos trilhos. No fundo dos corações, nasce uma esperança, uma certeza da vitória dos bons, porque existe a promessa de nosso Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular, a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso, apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé.